Depois o Flamengo me trouxe uma UTI móvel. E eu fiquei depois no quarto, tal, não sei o quê, eu vi a competição toda. Eu falei, se vocês não conseguirem uma internet pra mim, eu me mato aqui. Mas eu quero que esse ginásio pulse ginástica. Eu quero que a gente mostre a força rubro-negra da ginástica do Flamengo. Aí eu volto pro Flamengo e trago o Daniele Pode, Diego e Pode. Porque eles eram de São Paulo e eu falei, eu não volto sem eles, mas nem morta. Fala, nação! Saudações rubro-negras! Estamos chegando com mais um MengoCast, o podcast do Mengão, feito para a maior torcida do mundo. E hoje, um programa que eu tenho certeza que vai contar muitas histórias, ensinar muitas coisas, aqui diretamente do ginásio Cláudio Coutinho. Estou com meu parceiro, Rei Kraus. E nós vamos viver uma experiência muito legal hoje aqui, hein, Rei? Seja bem-vindo, Rei. Vai ser uma aula de resiliência, de luta, de amor, de esporte. E eu já tô louco para dar uma pirueta ali. Não vou conseguir. Tem gente boa para te ensinar a fazer isso aqui. Tem uma pessoa aqui boa para me ensinar. Ah, tem. Eu acho que você está em ótimas mãos. Ela, vamos conversar com este pilar da ginástica artística brasileira. É com grande orgulho que nós temos o prazer de receber aqui na Flamengo TV, Georgette Vidot. Que prazer, Georgette. Seja muito bem-vindo ao MengoCast. Oi, gente, eu já estou até com a boca me sentindo. Mas você merece, É um prazer enorme contar a história, nossa história, né, da ginástica brasileira, que tem total a ver com a ginástica do Flamengo, né? O Flamengo é o grande formador da ginástica brasileira, é quem lançou os maiores nomes, é quem trouxe os melhores resultados. Então, o Flamengo faz parte dessa evolução toda, né? O Flamengo foi precursor no começo dessa história e chega até a medalha olímpica. Então, eu acho que o Flamengo é o grande clube no caso do feminino, e já fomos do masculino também. Aquele que leva, né? Aquele que faz com que o pessoal fale, vamos ganhar deles. E a ginástica, então, vai melhorando em função disso também, né? Queremos também estar, como o Flamengo, entre os maiores vencedores da ginástica brasileira. E tudo isso que ela está falando, ela tem uma participação importantíssima nisso, e você vai saber aqui no MengoCast. Mas, Georgette, como foi o início da sua história com a ginástica, com o Flamengo? Então, a minha história na ginástica, eu comecei no Flamengo, queria ser, né, mas acabou que o Flamengo mudou para Gávea e aí não deu para eu continuar lá. E mais tarde eu fui fazer ginástica no Fluminense. Apesar de ser nação, eu sou Flamengo até morrer e sempre fui. Legal. Então, não vem me falar que meu passado tá ligado, não vem com essa história, não. Então, aí quando eu fiz a primeira campeã estadual, já tinha entrado na UFRJ, o Flamengo, eu me formei com 21 anos, o Flamengo me chamou. E começou uma história, era lá, né, no Togo Soares, assim, a gente tinha um ginásio que a bola do vôlei caía, que o basquete cuspia no chão pra gente correr, porque o basqueteiro tem, né, o jogador tem esse vício. E aí eu tinha uma raiva, eu falava, um dia eu saio desse buraco e vou pro ginásio. Até que o Flamengo, então, constrói esse ginásio Cláudio Coutinho, que na época lutava para ser handball, futebol de salão e tal. Nós invadimos isso aqui e não tínhamos quase aparelhos. Então isso aqui era um aparelho aqui, outro lá, para a gente poder mostrar que estava ocupado. E como era uma coisa muito nova no Rio de Janeiro, a gente acabou enchendo a escolinha. A escolinha chegou a ter 1.000 alunos aqui nesse ginásio. 1.000 alunos? Porque não era inédito ter um ginásio próprio, só a gente tinha. O resto do pessoal tinha, o Vasco da Gama tinha, não sei o quê, Fluminense, mas eram pequenos espaços. A gente passou a ter um ginásio desse tamanho. Então aí eu comecei e tive a sorte de ter Luísa Parente, né? Opa! Logo ficamos 13 anos e aí começa uma história de vitórias sem precedentes. A Luísa foi campeã de todas as categorias que ela participou e com isso vinha a minha equipe junto, né? Vinha o pessoal que treinando com ela acabava... Só que não tinha internet, não tinha nada disso. Então eu aprendi porque a gente viajava muito para fora. Eu era treinadora da seleção
Então eu ia muito com a Luísa e aí eu trazia informações, né? Fui para a Rússia 2 vezes. Alguns países que na época eram muito importantes na ginástica internacional, nós não éramos nada. O pessoal perguntava quantas Luísas tem no Brasil? Olha só. Porque a Luísa era tão boa que o pessoal, eu falava só uma, né? Só tinha ela e tal, então as outras eram muito boas, mas não chegavam ao nível da Luísa. E aí eu fui aprendendo a ginástica e tive a sorte porque ela era muito inteligente, então ela aprendia, eu digo que por osmose, assim, eu dizia para ela mais ou menos o que eu queria e ela já entendia, então foi uma ginasta que me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, né? E aí tive sortes e sortes de ter outras tantas. Claro que o Flamengo era campeão de categorias, porque eu tinha muitas ginastas. Na época eu era muito boa treinadora, então o pessoal vinha de fora para treinar comigo, queriam vir para o Flamengo. O Flamengo tinha uma facilidade, porque o Flamengo tinha um prédio, né? Um prédio da Avenida Rui Barbosa. Sim. Ele colocava atletas lá. Então a gente tinha facilidade da moradia. Morro da Viúva, né? O Morro da Viúva, exatamente. E aí, com essa facilidade da moradia, acabava vindo, né? Então eu treinei as melhores atletas do Brasil, porque queriam treinar no Flamengo comigo e tal. E comigo e toda uma equipe que sempre foi muito grande, né? A gente sempre foi um grande formador de atleta. E aí né? As coisas foram acontecendo, aí preparei Soraya Carvalho para a Olimpíada de Atlanta, aí depois eu fui para São Paulo. Teve um ano que eu briguei com um presidente aqui, eu era terrível na época, eu fazia campanha mesmo, era um negócio. E a gente teve um problema. E aí eu fui embora, fiquei um ano fora, levei 8 ginastas daqui, trabalhei em São Paulo, e aí o Kleber Leite colocou na propaganda dele que uma das 10 coisas que ele trazia como proposta, né, era a volta de Georgette Vidot. Que legal. E aí eu volto, Que bom. Aí eu volto para o Flamengo e trago o Daniel Hipólito, Diego Hipólito. Porque eles eram de São Paulo e eu falei, eu não volto sem eles, mas nem morta. E aí foi uma história muito bonita, porque o Flamengo cedeu o apartamento para a família. O Getúlio Brasil, que na época era vice, dava um cheque próprio dele, porque na época o Flamengo não estava muito bom de grana. Então ele dava R$1.000 para ajudar essa família, todo mês ele deu durante um ano, até essa família se tornar, né, o pai arranjar um emprego, tal. Eu voltei como supervisora de tudo aqui, da escolinha, da escola de esportes, do masculino. Que ano foi isso? Isso foi em 96. 96. Aí em 96 estruturei o Flamengo, trouxe treinador de fora pro Diego, porque eu olhava e falava, esse garoto, eu não treinava ele, mas eu sabia o quanto ele era bom, né? Então foi assim até que em 97, maio de 97, eu sofri o acidente. E aí o Flamengo foi absolutamente sensacional comigo, porque me deu toda a estrutura. E em nenhum momento eu disse, olha, você está paraplégica, não vai poder ser treinadora. Não, 3 meses depois do acidente, eu estava dando treino já aqui. Que legal. Então, o Flamengo fez, na época eu tinha um local, um banheiro adaptado, aqui na frente eu tinha um local que eu fazia meus exercícios, foi tudo preparado para mim. E aí nessa época eu morava no Morro da Viúva também, então eu fui passar um mês nos Estados Unidos me tratando, e aí quando eu voltei, o meu apartamento estava adaptado, aí eu voltei com uma outra estrutura e fui tocando, e as coisas foram dando resultado, e eu sou a única treinadora do mundo paraplégica num esporte olímpico medalhista mundial, que foi com a Daniela Hipólito em 2001. Então essa coisa foi assim, excepcional, porque não tinha, né, no mundo, no Paralímpico sim, mas no esporte olímpico, nenhuma treinadora em cadeira de rodas não existe, né? Eu acho que talvez nenhum esporte olímpico, eu nem acredito que nunca vi, né? Então isso me abriu portas em relação também à parte da mídia, né, e tal. E aí o Flamengo queria entrar na política e começou com a Patrícia Amorim como vereadora e me lançou, aí foi o Edmundo Santos Silva que me lançou como deputada, e para defender o Flamengo lá e tal. E aí lá foi a Georgette
lutar pelo Flamengo. E aí, no segundo ano de mandato, eu ainda dava treino de manhã, ia para a Assembleia, e aí, mais uma vez, a Georgette briga com o presidente. Eita! Na época era o Márcio Braga, e aí o Márcio pediu para eu tirar uma licença de 6 meses, e eu falei que eu não faria isso, que ele me mandasse embora e que estava tudo certo. Eu não tinha... Mas, Georgette, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, o nome do ginásio é Cláudio Coutinho, Isso. que revolucionou o futebol do Flamengo. Sem dúvida. Exatamente. Aí, sem falso modéstia, você se considera o Cláudio Coutinho da ginástica? Porra. Eu nunca pensei. Essa Porque eles pergunta... estão falando, ela falou assim, ó, porque em 1997, mas ela começou no Flamengo muito antes, em 1980, não foi? Eu vim para o Flamengo... A gente está falando de 17 anos que ela resumiu isso. Exatamente. Não, foram... Muito longa. É uma história bem longa. Eu acho que, assim, eu acho que não dá para a gente nunca comparar o futebol e o amor do Flamengo pelo futebol com os esportes olímpicos, né? É uma comparação desleal, né? Sim. Eu sempre falo isso. E toda vez que eu falo com os rubro-negros, bem rubro-negros, eu digo, olha, o Flamengo não é só futebol. Vocês têm que se orgulhar do que a gente faz ali dentro da Gávea. Porque não somos nós só da ginástica, né? Tem um judô excepcional, todo, a natação, o waterpolo, o nado artístico. São 10 modalidades olímpicas, né, então, agora, sem dúvida nenhuma, a ginástica, ela vem dando uma visibilidade, né? É um esporte, eu acho que mais agradável, não dizendo isso contra o judô, mas o judô é vitoriosíssimo, né? Não tem nem o que dizer dessa equipe tão vitoriosa, mas não dá ao público a visualização que tem a ginástica. A ginástica é um esporte, sobretudo a feminina, que as pessoas se apaixonam, né? As pessoas querem ver e tal. E como a gente vem de uma história de sucesso ininterrupta, porque o Flamengo nunca deixou de ser o grande campeão, né? Quando a gente teve um incêndio, você sabe que isso aqui pegou fogo e foi destruído, né? Sim. Então, quando teve o incêndio, eu era coordenadora da seleção. Mas eu sou sócia proprietária desde sempre daqui, né? Então, eu era coordenadora da seleção. Quando eu entrei nisso aqui, vi isso aqui queimado, eu quase morri, quase pensei que ia ter um troço. E aí, eu tinha um projeto social em Três Rios. Sim. E o prefeito de lá é flamenguista doente. Para variar, mais um rubro-negro. Vinícius Fará. E eu liguei para ele e falei, Vinícius... Cara, eu tô com o Flamengo, as minhas atletas da seleção flamenguista estão sem casa. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, de uma casa aí, porque elas vão treinar nesse ginásio. Ele falou, pode trazer, nem que eu bote ela na minha cabeça. E alugou uma casa, e é onde foi Rebeca Andrade. Que beleza. E na época a Flávia era da minha ONG, e da Qualivida, que... tinha um patrocínio fora, foi também e tal, depois eu trouxe ela para o Flamengo, mas aí todas essas meninas, né, que estavam aí sem uma casa, a gente conseguiu levar para Três Rios, então a gente conseguiu manter o feminino de alguma forma, o feminino do Flamengo se estruturou, o masculino teve problemas, e aí quando veio Bandeira de Melo, aquela coisa de mandar os atletas de ponta fora, né, para ajeitar as finanças? As finanças do Flamengo. Foi muito importante para o Flamengo, foi um momento muito importante nessa questão de finanças, né? Porque o Flamengo estava num momento muito difícil, mas em compensação, a questão da estrutura da ginástica masculina deu um baque, porque foi esse pessoal, o Diego Hipólito, foi um pessoal embora que era muito importante aqui. E aí essa história eu sempre estive envolvida com a política do Flamengo, obviamente, e aí quando teve a possibilidade da minha volta, em 2020, aí o Getúlio, como sempre, meu grande amigo, sempre conhecedor do meu trabalho. Getúlio Brasil. Getúlio Brasil. Foi atrás de mim e falou, olha, tem a eleição aí e tal, e a gente gostaria que você viesse. Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de voltar para o Flamengo, mas... o meu problema é que na parte administrativa não é a minha praia. O meu negócio é estar dentro do ginásio. É isso que eu sei fazer e é o que eu faço bem. Formar atletas, formar treinadores e tal. E aí, quando eu voltei, havia uma determinação do presidente que
cadê a Georgette aqui, né? Ah, E aí foi quando eu cheguei. Eu cheguei em janeiro de 2020 e a pandemia começou. Aí você voltou como coordenadora, né? Aí eu cuidando de voltei, toda a ginástica exatamente. Aí a masculina é feminina, mas a masculina não é a minha praia, né? Sim, sim, é mais feminina. Agora, nós vamos mostrar, inclusive, depois, tem um painel aqui no ginásio Cláudio Coutinho, Rebeca Andrade, maior medalhista olímpica do Brasil. É lindo, né? Um orgulho para todos nós brasileiros e rubro-negros. Mas tem uma história que você estava contando para a gente aqui, que aquilo ali é o momento, né? É o que está acontecendo, esse fenômeno, Rebeca. Mas teve um movimento seu com a Luísa Parente lá atrás que originou isso tudo, para hoje a gente ser essa potência na ginástica artística. Conta aquela história. Ah, vamos treinar nos Estados Unidos, Luísa? Não, não vamos não. É porque isso mudou a história da ginástica artística no Brasil. Conta pra gente. Acho que muito pouca gente sabe disso, né? Mas a Luísa era muito convidada. Eu fazia muito intercâmbio com ela fora. E, inclusive, o Bela Caroli, que foi treinador de Nadia Comaneci, e amava a Luísa. E um dia ele chegou, olha, eu fui pra lá, eu te ajudo e tal, e vem treinar com a gente. E aí eu conversei com ela e falei, olha, Lu, a gente teria hoje condições de ir treinar nos Estados Unidos, eu e você. Ok, deixaríamos o Flamengo, né? Competiríamos o Flamengo, mas deixaríamos eu de dar treino para as outras ginastas também. E aí você vai ficar melhor. Lógico que não vão treinar você como as americanas, mas vão me ajudar a treinar você. Mas a ginástica do Brasil não vai acontecer, porque nós vamos embora. Então, né, tudo que você representa dentro do Brasil vai desaparecer, a gente só vai estar pontualmente lá. Você topa passar pelo sufoco? Porque a gente foi para a primeira Olimpíada sem tablado. Tablado é esse equipamento aqui. Sim. A gente treinava numa pista, porque não existia tablado no Brasil. Meu Deus. Exatamente. Fomos para Seul, assim, e ela foi finalista olímpica sem ter tablado. Sensacional. E aí ela chegou para mim e falou, não, eu topo fazer isso e vamos ficar no Brasil. Plantaram a semente. Exatamente. Então, a partir... Divisão, né? Uma divisão, de olhar para... porque essa geração fala muito, né? A própria Rebeca tem como ídola a Daiane dos Santos. Sim. Só que antes da Daiane tem uma história muito grande que vem exatamente com... Eu acho que quem começa essa história significativa é a Luísa. É a Luísa. Tinha Tatiana Figueiredo também, que hoje é uma treinadora espetacular de trampolim, mas não chegou a ser o que a Luísa foi. Né? A Luísa representou nos Jogos Pan-Americanos de Cuba, trouxe 2 ouros. Foi a primeira medalha. Foi o primeiro ouro da ginástica brasileira e até mais do que voleibol, né? E eu falava assim, minha equipe tem 6 pessoas, eu e meu auxiliar, o vôlei, cada equipe. O feminino tinha mais de 20, o masculino mais 20. E aí eu vim toda assim, né? Eu entrei no avião dos jogos, eu era só, imagina, só a ginástica trouxe 2 ouros. Esse ginásio é só meu também, né? Exatamente. Cresceu grande, ficou enorme. Não, em Havana a gente treinou em Santiago, né? A nossa competição foi em Santiago, não foi em Havana. E nós treinávamos num ginásio que tinha morcego em cima. De noite, chegava às 5 horas, voava morcego para cá, morcego para lá e tal. E a gente passou por muita coisa para que a ginástica do Brasil alcançasse esse patamar que tem hoje. Então, você falou no início da conversa que perguntaram para você, no Brasil tem outras Luísas Parente? Foi esse o momento que você pensou assim, não, a gente tem que ter novas Luísas? Na realidade eu estava começando, foi uma primeira competição no Canadá. E aí chegamos no Canadá, era maravilhoso na época e tal. Cheguei com a Luísa, né, e com o resto da equipe, a equipe bem fraquinha, a Luísa que ganhou 2 medalhas de bronze lá. E aí os canadenses perguntaram, mas quantas Luísas vocês têm na... Tipo assim, a gente tá ferrado, né? Se tiver 6 Luísas, a gente vai perder dessas... Aí eu falei, não, só tem essa, só tem... tínhamos atletas boas, mas não tinham o nível da Luísa. E aí eles ficaram mais tranquilos e eu pensei, caramba, o que a gente tem que fazer para a gente chegar a esse patamar de não ter só uma representante? Porque o que acontece? O caso da Rebeca. A Rebeca é a grande campeã olímpica do Brasil, mas ela tem ali do lado dela
uma Flávia, nossa, que é finalista. A Jade, que é medalhista mundial, individual geral, né? A Lohane, uma grande... Então, tem ali um background dela que, né, que não tinha na época. Na época era só nós e tal. Quando a Soraya também aqui, fomos a Atlanta, também era ela sozinha. E depois Daniela Hipólito também muito precursora, porque antes da Daiane ser... O que foi, a Daniele veio sem dúvida, nadando bonito, entendeu? Então... Agora, te perguntaram um dia, tem outra Luísa lá no Brasil, e aí eu te pergunto, temos outras Rebecas, Lohanes, Flavinhas, Jades, como está essa sequência de formação de talentos da ginástica artística do Brasil? Eu te digo que Rebeca não. Não? Rebeca não. É um caso à parte? Eu acho que a Rebeca é uma coisa que acontece de tempos em tempos, né? Sim. É um talento não só físico, como psicológico também, capaz de superar. Se você fala de resiliência, né? Ela superou sei lá quantas cirurgias, 3 de ligamento cruzado. Então, a Rebeca é uma assim como todas as outras, porque muitas passaram por muitas dificuldades, o Hipólito também, nem sei, acho que fez 12 cirurgias e tal. Sim. O negócio é pesado, cruel, pesado. Esse esporte não é para amador, não. Já não quero mais. É melhor você mudar de ideia. Melhor você mudar de ideia. E eu comparo muito com a Simone Biles, porque o que acontece com a Simone? Ela tem um país onde todo mundo faz ginástica. Então, milhões de academias e milhões de crianças mesmo. E ela é única, né? Então, por que nos Estados Unidos não tem outra Biles? Exatamente por que no Brasil não tem... São pessoas que estão num outro nível de alto rendimento. Agora, Flávia, Jade, Lohane, eu acho... que a gente tem uma geração muito diferente, né? Uma geração da internet, uma geração que tem muitas opções de coisas, muitos atrativos. A Jade tem uma história de luta, ela perdeu a mãe muito cedo, então acho que a ginástica deu a ela uma maneira de encontrar uma razão para viver, entendeu? São meninas muito de histórias de muita luta. A Flavinha veio da minha ONG, de um projeto social e tal, né? Então, eu acho que o Brasil hoje tem ginástica pra caramba. A gente não está mais só naqueles clubes que eram os mais importantes, que continuam sendo, mas agora se faz ginástica em tudo. No subúrbio do Rio de Janeiro, se uma criança quisesse fazer ginástica, ela não tinha como fazer, não existia. E hoje tem, você tem na Zona Oeste, você tem no subúrbio do Rio, academias particulares. Aí está o legado, né? Isso, exatamente. Então eu acho que daí certamente isso vai surgir, esperamos que surja, né, Agora, temos ginastas excepcionais, o Flamengo tem uma geração... Por exemplo, você pode citar nomes? Se sente confortável? Eu não gosto disso, porque eu acho que cria na ginasta uma pressão muito grande. Elas estão numa idade de ir começando a ser como... Mas não só o Flamengo, não. O Flamengo, eu acho que tem uma estrutura que é difícil para os clubes se compararem. Sim. Não digo de aparelhagem, não. Eu acho que é uma estrutura de anos. Então, as crianças querem vir fazer ginástica no Flamengo. Os pais entendem que aqui tem uma opção de critérios, que a menina é testada o tempo inteiro. Então, não é qualquer pai que quer isso, né? Referência, né? É uma referência. Então, você tem hoje um número de treinadores, uma qualidade de treinadores, né, hoje que vem sendo preparados, né, as outras gerações de treinadores que estiveram aqui. Hoje a nossa coordenadora administrativa foi minha ginasta, atleta do Flamengo, entende? Então tem toda uma história nesse contexto aí que eu acho que o Flamengo eu me sinto assim, eu falo para os treinadores, nós somos responsáveis, muito responsáveis pela ginástica brasileira. A partir de nós é que as coisas... Então, nós temos a responsabilidade com o Flamengo, sem dúvida nenhuma, mas nós temos uma responsabilidade ainda maior, porque nós somos os grandes formadores e aqueles que trouxeram para o Brasil os melhores resultados, né? Claro que você hoje tem uma confederação
muito mais estruturada. Você tem um comitê olímpico, o nosso centro de treinamento é na Barra da Tijuca, onde treinam as nossas melhores ginastas. Então, tudo isso ajuda para que a ginástica chegasse ao patamar que chegou. Mas o que eu considero, o que eu acho que é muito importante, salientar que o Flamengo vem formando, né? Você vai para a seleção infantil sul-americana, tem Flamengo. Você vai para a juvenil, tem Flamengo. Você tem segunda equipe do Brasil, tem Flamengo. Entendeu? Então nós estamos ali, no caso do feminino, compondo as seleções brasileiras e trazendo sempre o estímulo de que se essas meninas podem, nós podemos também. Então a ginástica... E nós também acabamos tendo a obrigação de ganhar de todo mundo, né? Então a gente também se vê nesse lugar, assim, de... nós nos acostumamos a conquistar os resultados. Nós nos acostumamos a estar no primeiro nível lugar. Lá alto. O sarrafo do Flamengo é alto. Vencer. Uma vez Flamengo é mais ou menos isso. A ginástica... ela se vê agora, né, mais apertada, porque o pessoal tem essa coisa, né? Há 4 anos, desde que eu cheguei, a gente ganha todas as categorias no feminino. Pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. Então, a gente se vê pressionado, lógico, né, de continuar com esse resultado. E claro que outros clubes também estão trabalhando para ganhar da gente, né? Então, deixa a gente meio sem sono, algumas noites e tal. Ô, Georgette, eu vi que, escrito assim, ó, Georgette foi a atleta precoce aos 15 anos. E uma vez conversou no MengoCast sobre esporte acho que treinadora precoce eu fui. Tava escrito, pode ser porque o pessoal tem essa coisa de confundir, mas treinadora. Mas aí eu conversei no MengoCast, aí o rapaz falou pra gente que tinha atleta aqui de 6 anos, 7 anos. A nossa peneira, por exemplo... Tinha uma fila aqui de espera de 300 crianças. Aí para a escola de esportes, porque como a gente é um ginásio de treinamento também, acaba que a escola de esporte fica meio que apertada aqui, né? Porque a gente não tem como atender todo mundo. Então, são 300 crianças sócias que querem fazer ginástica e não tem horário. E no caso da equipe, que aí é uma outra história... A gente tem uma peneira. E quando eu falo que as meninas de 8 anos a gente nem deixa entrar, não é porque está velha, é porque a gente já tem uma equipe promissora com essa faixa etária. Então, a nossa peneira desse ano foram com crianças de 4 e 5 anos. As fazendo 5 esse ano e fazendo 6 esse ano. Então, nós temos 9 meninas que estão sendo trabalhadas 3 vezes por semana, 2 horas e meia. Nossa. Mas isso não significa que elas estarão conosco. Elas estão sendo trabalhadas para a gente ver se elas têm realmente qualidade para seguir no Flamengo. E muitas crianças que a gente diz que não tem mais como continuar aqui, que a gente sugere aos pais, ou que vá para outro esporte do Flamengo, ou que vá para outro clube, são meninas que em qualquer clube seriam grandes atletas, mas que para o Flamengo, é isso que fique bem claro, o Flamengo, ele escolhe, ele tem a possibilidade de escolher suas melhores crianças. Outro patamar. É outro patamar. Como disse o grande Bruno Henrique. Exatamente. E engraçado que eu perguntei assim, mas já tem uma carga de atleta. Ela, não. Ela 3 vezes por semana, 2 horas e meia por dia. E atleta? Eu falei, pra mim já era um nível de atleta. É porque as pra nós, porque as que têm 7 anos, elas treinam 5 vezes por semana, de 2 às 5. Olha só. As que têm 9, elas treinam de 2 às 6, incluindo os sábados. E as que têm 9 e são muito boas, fazendo 10, entram no grupo de elite, que treina todos os dias de manhã. Elas chegam aqui às 7h20, saem meio-dia, vão para a escola e 3 vezes na semana elas voltam e treinam de 6 às 8. Não tem feriado, não tem esse negócio de... O pai que quer viajar, né? Que quer ir para, sei lá, fazer uma viagem, pegar um feriado... Não existe isso. Não existe. Agora, uma coisa que se comenta, Georgette, é que a ginástica, hoje caminha muito mais para o feminino do que para o masculino. O feminino está realmente muito mais forte? Você concorda com isso? Há pouco tempo atrás nós estávamos com o Arthur, né, das argolas, o Diego no salto,
o Nori, Arthur Nori nas barras, a gente estava com o masculino, inclusive, mais forte. Porque foi a época que a Rebeca se machucou, se lesionou e tal. Então a gente tinha as atletas boas, eu era coordenadora da seleção até 2016, a gente veio preparando para ganhar a medalha em 2016, e aí a Flávia ficou por 0,10 na trave, e a Rebeca tinha operado, então ficou em 10º no geral, mas com uma parte de cirurgia atrás dela muito grande e tal. Então, esse momento foi frustrante para o feminino, porque a gente estava com uma equipe boa e o masculino se sobressaiu. Essa geração de campeões está mais velha, e esses treinadores que fizeram esses caras bons não desceram para preparar embaixo. Então, é muito mais longo o trabalho do masculino, ele demora muito mais. Então, o Flamengo agora está se recompondo no masculino, está se refazendo, e a gente, ao contrário, né? A gente acabou que as meninas estouraram, começou em Tóquio com a medalha olímpica da Rebeca, e agora com a medalha por equipe, que foi tudo que a gente sonhou, uma medalha mundial ano passado, né, em 2024, e aí, medalha em 2023 e 2024 a medalha olímpica. E aí foi, então, o que acontece? Isso faz com que muitas meninas queiram fazer ginástica. E outra coisa, o Flamengo tem, quando vem um menino, a gente fez uma peneira, o Flamengo está com, eu acho que quase 30 meninos treinando agora, pequenininhos, eles fizeram uma peneira maravilhosa, mas vem tudo de fora. Por quê? Porque o cara que chega aqui, ele tem muitas opções. Né? Ele tem a natação, ele tem o waterpolo, ele tem o remo, ele tem o futebol society, ele tem, entendeu? Então o menino acaba não sendo opção dele fazer a ginástica. E como a ginástica tem esse lado que é muito rígido, de muita disciplina, muitas horas de treino, o garotinho ele quer jogar bola, quer brincar no condomínio e tal. É mais até cultural mesmo. É cultural, entendeu? Então a gente está no momento que a ginástica masculina do Brasil não está trazendo resultados, né? Naquele boom que teve do Arthur Zanetti, tal, o próprio Diego, que foi campeão mundial, bicampeão mundial. Nessa época os garotinhos vinham, aí isso deu uma queda. O ídolo puxa muito. É meio ciclo, né? Como a gente tem no próprio futebol, né? Quando a gente vai com aqueles caras bons, acaba que já no futebol do Brasil já tem isso, todo menino quer ser jogador de futebol, né? E tem a questão, hoje o esporte de alto rendimento, ele passou a ser uma forma também das famílias melhorarem sua situação de vida, né? Então, uma aposta das famílias, né? É uma aposta, porque você vê, eu tenho menina da Maré, eu tenho menina do Cantagalo, eu tenho menina de várias comunidades, muitas comunidades. Meninas que talvez não tivessem nem chance de viajar para um lugar do Brasil. Então, a cada ano elas vão, né, elas já conhecem parte do Brasil. Meninas com 11 anos que já viajaram para fora, né, que conhecem 2, 3 países. Então, elas trazem também para casa uma informação cultural que essa família não tem, entendeu? Começam a própria, né, você vê, a Rebeca conhece o mundo inteiro, a Flávia Ida, a Jade, né, a Jade tem pais arquitetos, né, então eram pessoas formadas e com uma situação econômica um pouco melhor e tal, então até tem um avô que mora nos Estados Unidos, então, mas as outras não, a ginástica deu isso a elas. E aí muda um pouco também, a mãe da Rebeca foi para Paris, né? Emocionante, muito legal. Entendeu? Então você vê o que isso proporciona a ela, obviamente, mas a família como um todo, né? Então tem muda uma vida, né? Sim. Muda uma vida, e uma vida não só financeira, mas sobretudo cultural, né? Elas passam a ter um horizonte completamente diferente do que seria uma vida delas se elas não tivessem essa possibilidade. Então acho que isso também traz para a ginástica
uma procura. O nosso diretor, o Marcos Vinícius, falou que conversando com um dos diretores do Flamengo, né, o cara falou, poxa, mas a menina vai para o Sul-Americano e agora a gente tem que pagar, então quanto mais ela melhora, mais a gente paga. Ele falou, é isso que é o esporte olímpico mesmo. O esporte olímpico, quanto melhor fica, mais gasta. Não é o futebol que você vende um jogador. Né? E o Marcos Vinícius tem toda a autoridade para falar medalhista olímpico, vôlei, chefe de delegação do Brasil em várias competições. Mas é porque é difícil eles entenderem uma situação dessa, né? Então, o esporte olímpico é isso mesmo. Vai ficando cada vez mais complexo, mais difícil e mais recursos a gente tem que ter. E quanto mais você vence, mais sobe o sarrafo, maior a cobrança, maior a exigência. Maior investimento. Porque aí, como vai tendo resultado, a gente vai vendo que ali a aposta é real. Então, o que posso fazer para que essa aposta real dê resultado? Né? Quem eu preciso mais aqui para nos ajudar? Você já provou que dá resultado. Pode não. Você acha que a virada de chave da ginástica de 1980 para cá foi ter um CT? Foi ter esse ginásio aqui? Foi pro Flamengo? Para o Flamengo, sem até dúvida. Para a ginástica brasileira? Para a ginástica brasileira também. Sem dúvida. Isso aqui foi o surgimento do ginásio Cláudio Coutinho, foi uma mudança. Eu nem sei como é que eu posso dizer. O Flamengo ele tinha, como eu te disse, tinha uma atleta que foi brasileira, campeã brasileira de solo. Quando eu cheguei com outra treinadora, Lídia Carrascosa e tal, a gente veio trabalhando e o Flamengo começa então, porque quem ganhava era o Grêmio Náutico União, era gente em São Paulo, Minas. Quando a gente chegou com isso aqui, isso nos deu, e claro que eu estou te falando, a Luísa foi uma peça importante, porque você tem um talento fora da curva, porque a Luísa era a Rebeca daquele momento no Brasil. Só que a gente não tinha as condições que o Brasil tem hoje para que ela fosse lá fora a Rebeca que é hoje, entendeu? Mas ela seria, sem dúvida, se ela tivesse as condições que hoje o Brasil tem, né? O conhecimento que nós temos também, certamente Luísa seria. Então isso aqui, ter ela aqui dentro e ter um ginásio próprio para a ginástica fez com que o Flamengo olhasse a ginástica de forma diferente. Né? Então daí começa o pessoal a ter um olhar pela ginástica que não tinha antes, né? Eu não sei nem como é que a gente conseguiu esse ginásio, sinceramente. Até hoje eu fico pensando... Ainda bem que conseguiu. Eu só sei que a gente veio e se instalou, entendeu? Eu não sei nem como a gente conseguiu essa história. E aí, para que hoje a gente tenha essa aparelhagem, hoje a gente tem 6 traves, sendo 4 softs. Softs são as traves mais modernas do mundo. Ela tem um joguinho. A gente tem a paralela mais moderna, que é a Munique. Eu acho que a gente vem caminhando muito, Muito bem, né? Muito bem. Eu acho que a gente... o Flamengo tem um investimento na ginástica, para mim, muito significativo. Né? A gente, claro que a gente tem aquela coisa do querer mais, porque a gente produz aqui resultado. Eu não contrato. Eu brinco com basquete, porque eu falo, teu time é 90% não é daqui. Mas as minhas são, as nossas são. Encontramos com o Ovelha, inclusive, aqui fora técnica do basquete. Exatamente. Então, mas por quê? Na realidade, é a estrutura do esporte. Né? É outra coisa, não dá para ser comparado com um clube que é o grande, né? Um esporte que é o formador. Né? Assim como o nado artístico, eu acredito que o waterpolo, são todos que oriundos da natação ou de algum esporte do Flamengo, então eles continuam formando e tal. Os outros esportes e o orçamento Agora, dele... isso é que encanta no Flamengo, né, Rei e Jorgete? É claro que o futebol é muito importante, é muito marcante, mas a origem vem do Remo e o Flamengo é uma potência com história em várias modalidades olímpicas. O Flamengo é um clube poliesportivo, né? Está entre os maiores do mundo nesse. Na Olimpíada, todo mundo parando para ver as meninas. Né? E tem uma cena que... Ganhou mais medalhas do que muitos países. Exatamente. Eu ia falar, nós ganhamos... A nação ganhou mais medalhas. Exatamente. E as menininhas assistindo, todo mundo sentadinho, né? Assistindo. O pessoal cobriu aqui, foi lindo e tal, nós torcendo... Foi um momento, para mim, ver a conquista da equipe, né, que eu sempre lutei muito individualmente, mas o sonho era ter a equipe ganhando uma medalha. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, assim. Sim.
de ver, caramba, cacete, a gente conquistou. E aí eu só mandava recado para todos os chegamos lá! Os presidentes, conselheiros. Tá vendo? Você falou, olha aqui, isso é ginástica do Mengão, isso é das Vamos investir mais. Vamos privatizar. Exatamente, das 5 que estão lá, 4 são 9. O treinador foi formado aqui também. E o treinador formado. Eu vou te perguntar isso, mas você acha que já respondeu. É difícil, nessa sua trajetória tão longa, né? Qual o momento mais especial, se é que tem um só? Eu sou 12 vezes campeã brasileira juvenil, 15 vezes adulta, né? Como São 50 títulos, é isso? Como treinadora. Como treinadora. Como coordenadora, bota aí um focal. Mas como treinadora, acho que o momento melhor, o que eu posso dizer mais emocionante, foi a medalha mundial da Daniela Hipólito. Olha, que legal. Porque ali eu estava na cadeira de rodas, né? Eu demonstrei para o mundo que o meu conhecimento estava dentro da minha cabeça. Sim. E que eu consegui, não sozinha, claro que eu tive Ricardo Pereira, que foi nosso grande treinador aqui me ajudando, eu tive Casimiro Soares, que foi um treinador que me ajudou muito na preparação da Daniela, e a gente teve muita gente, né? Sim. Mas a cabeça... Quem pensou, quem preparou, quem esquematizou aquela medalha. E então foi um momento de muito reconhecimento, inclusive dos treinadores do mundo que disputavam comigo. As pessoas ficaram felizes de ver essa coisa da resiliência que você falou, Sim. que é você dá uma volta por cima, né? Você está na cadeira, você vai... Porque eu tinha vergonha de estar ali na cadeira, Sim. né? Porque eu era a única, gente. Era uma coisa... tanto que quando ela vai disputar essa medalha... A competição internacional é feita num pódio, que a gente chama, né? Os aparelhos ficam mais altos. E aí a Daniela entrou na final, ela fez o individual geral, ficou a 0,10, ela ficou em quarto no individual geral, que é a soma dos aparelhos, com uma russa e 2 romenas, que eram as tops. Essa foi uma grande vitória também, porque eu cheguei ali quase nessa medalha individual geral. E aí, quando eu cheguei para ver, né, como é que eu ia chegar com ela na final, porque na época era um ucraniano, o técnico da seleção, Oleg Ostapenko, um gênio da ginástica mundial. E aí eu fui lá para ver, né? Aí eles tinham feito uma rampa para mim, enorme, que me levava à mesma altura do solo, eu ficava acima do solo. As árvores embaixo, legal, mas olha aqui, peraí, aqui é a estratégia da campeã. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu vou subir carregada, vou ficar na altura da minha ginasta, ou seja, tudo que eu quero que a atenção esteja nela vai virar para mim. Exato. Porque não existe uma cadeirante treinadora e nenhum treinador fica na altura da ginasta. Aí eu voltei, eu aqueci ela, cheguei para o Oleg e falei, Oleg, você vai entrar com ela. Aí o Oleg, não, é seu mérito, ele nunca falou muito bem português, é mérito seu. Eu falei, eu não posso, eu vou ser mais importante do que a própria Daniele. Aí eu falei, Dani, a única coisa, eu aqueci ela e falei, a única coisa, ele vai chegar lá com você. E você vai subir e fazer aquilo que a gente... Que você sabe fazer, que a gente treinou. Que a gente treinou, mas eu não posso estar ali. E a minha sorte é que eu vi antes, porque senão ia nego me empurrar. Sim, a sorte é que eu entrei no ginásio antes, olhei... Falei, caramba, você tá louco que eu não vou fazer isso, né? Aí eu fiquei atrás de uma cortina com o Burt Conner, que é um jornalista que foi campeoníssimo dos Estados Unidos, casado com a Nadia Comaneci, e ele estava comentando. E ele comentando a competição. E aí, quando acabou, que saiu a nota dela, né? E ela foi a última a competir, e que ela era medalhista de prata, medalhista mundial. Fiquei emocionada. E aí, vieram treinadores da Espanha, todo mundo veio me abraçar. Foi um negócio assim, tipo, pô, cara. Então a gente chegou aqui no Brasil com a bandeira do Flamengo, obviamente, a bandeira do Brasil, né? Tem uma foto bem nossa, assim, com a roupa da seleção, que a gente era obrigado a chegar com a roupa da seleção, mas não esquecendo da bandeirona. E aí estava o Flamengo todo lá. Então, isso foi um momento glorioso. Sim. E esse momento fez com que você... porque a sua mensagem para a sociedade é linda e muito importante. Esse momento fez com que você ganhasse
ainda mais força para seguir a sua trajetória, seguir o seu caminho? Ali você percebeu, a vida continua? Eu acho que isso foi em 2001, o acidente foi em 97, né? Eu acho que o que fez eu acreditar que era possível, isso já no final de 97, foi o fato de o Flamengo ter me respeitado como treinadora, não ter criado nenhuma situação onde eu me sentisse menosprezado ou que eu não pudesse mais. Era a Georgette. Era a Georgette, independente da cadeira, e a outra coisa, as atletas. Em nenhum momento, eu cheguei a viajar só, eu era tão independente que hoje eu não sou mais, dirigia, elas montavam minha cadeira, eu cheguei a viajar com elas sozinha, foi uma coisa louca. Olha só. Viajei e elas me ajudavam a passar para local para tomar banho, elas que e a Daniele desse tamaninho, ela sempre fortes, muito fortes. Fortes pra caramba, por isso que eu andava malhar muito, né? Então acho que isso foi para mim, assim, a coisa que falou, não, né, você tem um clube desse tamanho, capaz de te respeitar e de te dizer, não, nós queremos você aqui, independente da sua cadeira, a gente entende que você pode produzir e merece estar conosco. E as minhas atletas também, porque em nenhum momento eu senti que eu tinha mais vergonha de estar na cadeira e chegar nos locais do que elas de mim, entendeu? Então, eu acho que, claro que, sem dúvida, eu não fiquei sozinho, eu tinha meus auxiliares, né? Claro. Como eu falei, Ricardo Pereira, Casimiro Soares me ajudaram muito nessa conquista. O Casimiro foi embora, eu fiz o acidente... Foi em 97, o Casimiro foi embora em 98. Então, praticamente, eu e Ricardo preparamos a Daniele e tal. Mas muitos domingos, eu e ela aqui sozinha, entendeu? Então, para esse Mundial, a gente se preparou de forma maravilhosa. E quando a gente sai do Mundial, a ginástica tem uma coisa chamada FIG Gala, que é a Federação Internacional, somente os medalhistas mundiais ou medalhistas olímpicos vão nesse evento. E quando a gente competiu em Ghent e esse FIG Gala era na Antuérpia, na Bélgica, né? E aí a gente saiu e foi convidado para ir nessa festa. Nós, quando entramos no ginásio, porque tinha que treinar mais ou menos para saber como é que ia se apresentar, ela olhou para mim e falou assim, Ju, olha onde a gente está, né? Pô, a gente está aqui com os melhores do mundo. No topo a gente chegou, né? A gente chegou, legal. Então... foi... Não há dinheiro que pague isso. Não há. Só gente que é do esporte. É maravilhoso. Aí você pensa, caramba, né? Quantos fins de semana, quantas férias eu não tive. Valeu a pena. Mas valeu a pena, porque... E é uma história só tua, né? Que você não consegue dividir com ninguém. Só eu e ela vivemos aquilo, né? E é para sempre. Vai ficar marcado como uma felicidade que você não tem como mensurar. Que lindo, hein? Você falou, as atletas... Eu acho a palavra principal resiliência. Sim. Das atletas que abrem mão de não poder passear porque tem treino, pode viajar porque tem treino, e da sua história também que é resiliente. Você acha que em algum momento as atletas olhavam para você e falavam, que exemplo que eu tenho? Nunca me falaram isso. Eu acho que isso de certa forma devia ter uma certa força assim de... o fato delas gostarem da minha presença. O fato delas quererem que eu continuasse como treinadora, assim, sem nenhum momento questionar isso, eu acho que isso já era a resposta, entendeu? Já era a forma que elas tinham de me mostrar que... Eu acho que a minha volta agora, né, em 2020, também, eu estou com 67 anos de idade, né? Hoje muito mais dependente. Hoje eu não consigo viajar se meu marido não estiver comigo. Então eu sou... daqui a pouco vamos falar dele, hein? Daqui a pouco o marido da Georgette. É uma história ótima. Mas o seu marido está com você sempre ali? Tá, 24 horas. Eu preciso de uma pessoa o tempo todo. Então o Flamengo podia dizer, poxa, vamos arranjar outra, né? Agora, eu quero ver ter outra dando o resultado que eu dou e Flamengo como eu sou. Né? Ter o Flamengo no coração e assim, lutar. Eu luto muito para que nós não só sejamos campeões, não, mas eu quero que esse ginásio pulse ginástica. Eu quero que a gente mostre a força rubro-negra da ginástica do Flamengo, sabe assim? Agora então, com o masculino vindo, né, veio um treinador, o Robson, com o João e a Tainá estão fazendo uma recuperação. Se você chegar de manhã aqui, você
você vai ver uma porção de menininhos jovens aqui, acho que tem uns 30 garotos começando a treinar ginástica e tal. Sabe o que eu acho legal? Vendo ela falar aqui agora, e tô arrepiado. Você parece aquela menina de 15 anos que está começando. Com aquela motivação. Os olhos. A mesma coisa, né? A sua vontade, o seu desejo, a sua garra é de alguém que está ainda buscando muitas coisas. E você é consagrada. A alusão ao Cláudio Coutinho é brilhante, Rei. Mas estamos no ginásio Cláudio Coutinho. Mas ela é o Zico da ginástica artística. É isso aí. E ela passa assim, cara, eu tô começando agora, tem muita coisa para fazer. Isso é maravilhoso. Parece que tá em 50%, pode chegar a 100 e ela quer chegar a 100. E já conquistou muita coisa. Eu acho que a alma rubro-negra é assim. Sim. Né? Não que os outros não sejam, mas eu acho que a gente tem uma coisa diferenciada, né? A gente tem orgulho de fazer parte da nação, uma coisa diferente. A minha história aqui, eu comecei aqui muito novinha, né? Eu vivi esse ginásio sem nada, eu fiz inúmeras campeãs aqui dentro, eu trouxe inúmeros títulos do Flamengo, e aí depois, como coordenadora da seleção, que eu passei um tempo fora, eu também consegui salvar o Flamengo mais uma vez, né? Quer dizer, e sempre de olho nas meninas do Flamengo, né? Porque eu sempre, aí de repente a Flavinha, eu cheguei para a Flavinha, meu amor, olha, eu fiz tudo o que eu podia por você, agora você tem que ser do Flamengo. Agora, aí o Flamengo falou, não tem dinheiro para trazer a Flavinha, não tem problema, eu arranjo patrocínio e trago a Flavinha para o Flamengo. E aí eu falei com o patrocinador e falei, olha, ela vai para lá, mas não tem problema, pode botar ela lá. Então, tudo isso, assim, né, é uma coisa que, essa história realmente... E aí me convidarem, com a idade que eu tinha, né, e isso é que sempre foi, esse respeito que eu tenho ao Flamengo, ele está muito ligado ao respeito que o Flamengo sempre teve a mim. Que legal. Por mais que eu já tenha brigado, eu já briguei. Sim, faz entendimento. Já tive muitas brigas aqui e tal, mas eu acho que o Flamengo todo reconhece a minha dedicação ao clube, a isso que vocês falaram. Eu não sei fazer nada mais ou menos, nada meio mais ou menos é comigo. E não me fale assim, para o ano que vem, não gosto de nada do ano que vem. O meu é aqui, agora, vamos pro negócio, tem que acontecer. Então, hoje eu tenho uma regalia, porque eu trabalho uma semana aqui e uma semana eu moro na Serra de Petrópolis, né? E quando eu voltei, eu falei, olha, eu quero isso para minha vida, eu moro num sítio, no verde e tal, mas a semana que eu tô aqui, ontem eu cheguei aqui 7h15 da manhã, saí 7h15 da noite. Você tá mais feliz? Entendeu? É o seu lugar. É o meu lugar. Então, o que eu digo é o seguinte, eu tenho prazer, por mais complicações que tem, porque todo dia tem uma coisa, né? Sim. Tem. Né? Quando você não é pai falando, é criança. O Flamengo é muito intenso. O Flamengo é um negócio que é uma coisa. Então, mas eu digo, se eu tiver um quartinho aqui, eu não preciso nem tá lindo. Uma boa. É o que eu gosto. Eu sinto aqui, o Flamengo é minha casa, né? Eu sinto... Chegou a hora... Não, eu queria fazer uma pergunta antes dessa hora importante. Sim, porque, atenção, que já o marido de Georgette será tema no MengoCast. É o nome que dá um pouco de arrepio na gente. Mas a Georgette treinadora é muito diferente da Georgette pessoa. Por quê? Eu acho que eu era muito rígida, Quando eu passava daquela porta para cá, negócio de meia boca, atleta meio... Por isso que eu não dava treino de futebol, porque se eu desse não ia dar... meu filho, aquele coisa meio devagar, que hoje estou com um negocinho, não sei o que. Seria um Jorge Jesus, assim? Eu acho que mais duro que o Jorge. Mais duro que o JJ. Aí depois, como coordenador, eu entendi, né, que, primeiro, mundos diferentes. Segundo, que é outra coisa. Você não pode... Treinador é uma coisa, coordenador é outra. Sim. Né? Então, hoje, é claro que eu acho que eu sou uma das coordenadoras mais difíceis também, porque as meninas sabem que eu quero vê-las ali se esforçando, dando ao máximo que pode, atentas no que estão fazendo, né? Mas elas entenderem a responsabilidade que é ser do Flamengo. Estou sempre muito atenta, porque esse é um esporte de risco, para que elas tenham menos acidentes possível, né? Procuro trabalhar com a equipe multidisciplinar para que, de alguma maneira, a gente
tenha as ajudas necessárias. Então, eu acho que é um outro perfil. Agora, molezinha, assim, eu não consigo ainda. Eu digo o seguinte, conviveu com meus 5 minutos, eu sou touro, né, em ascendente leão. Eita! Conviveu com meus 5 minutos, você vai ser meu amigo para sempre. Opa! Porque que passou os 5 que eu tô um terrorismo, eu fico legal logo, passo, sei pedir desculpa, entendeu? Mas eu tenho uns 5 minutos que aí ninguém me segura. Aí pode vir o Papa descer daquele coisa que pode vir o presidente do Flamengo, você falou. Se o Papa chegar aqui... Eu tenho que me esconder. Porque senão dá problema. Porque se eu tiver nos 5 minutos, eu vou ser mandado embora. Diversas conquistas, você acha que com a quantidade de conquistas você foi ficando mais rígida ou menos rígida? Chegou um momento que você falou assim, eu acho que eu posso dar uma aliviada. Não, nunca. Nunca? Não existe isso. Não, ano passado eu peguei uma infecção hospitalar, uma infecção de comida lá em João Pessoa. Eu fiquei na UTI, né? Depois o Flamengo me trouxe uma UTI móvel. E eu fiquei depois no quarto, tal, não sei o quê, eu vi a competição toda. Eu falei, se vocês não conseguirem uma internet pra mim, eu me mato aqui. E eu dentro lá, na cama, cheio de fúria, não sei o quê. Meu Deus, não tá fazendo direito, não sei o que lá. Então, ganhamos todas as competições, mas eu não deixei mesmo o pessoal. Mas você vai ver a competição? Eu falei, claro. É óbvio. Se eu não sobreviver, eu vou embora. Se eu sobreviver, eu vou continuar fazendo atleta campeã. Então... Ô, Georgette, agora eu estou curioso porque eu não sei da história. Vou saber aqui. Infelizmente, a gente já está caminhando para o final aqui do MengoCast. E o marido dela, como é que é essa história aí? Não, não é um problema. O problema é pra gente que a gente tem uma recordação. Uma recordação complicada com esse nome, mas para ela é um nome... Maravilhoso. Maravilhoso, é uma história de amor linda. E ela é uma grande rubro-negra, a gente percebeu. Exatamente. O nome do seu marido? Davidson. Como? Davidson. O apelido Deivinho? Deivinho, isso. Deivinho. Te lembra o quê, João Guilherme? Deivinho. Eu prefiro não Esquece. Vamos para a parte boa do Deivinho. Como é? Deivinho é alguém muito marcante e importante na vida da Georgette. Que legal. Aí ela pode contar essa história pra gente. Tá, vou tentar resumir, porque o podcast está longo, mas só não vai querer. É muito bom. Ótimo. Então, eu casei 4 vezes. Sim. E ele 3, né? Mas ele foi meu primeiro namorado. A gente se encontrou, eu tinha 14 anos, namoramos até 16 e meio, depois eu fui para um lado de uma vida e ele foi para o outro. E aí, passaram 28 anos essa história. Eu tinha uma foto... que eu tive muito poucas fotos, fui muito pobre quando eu era jovem, e eu tinha 4 fotos. Uma das fotos eu dei para ele. E a minha mãe encontrava, ele morou 6 anos nos Estados Unidos, teve 2 filhos e tal, e aí quando a minha mãe encontrava com a mãe dele, ele falava, eu quero a foto da minha filha. Manda o seu filho mandar a foto da minha filha. E aí um dia essa foto chegou na minha casa e tinha assim, depois de 28 anos eu estou abrindo mão de alguma coisa que me acompanhou essa vida inteira. Eu li aquele negócio e falei, coisa esquisita. Versão não mole não, hein? Aí eu falei, 28, tá bom. Aí ele, depois do acidente, né, isso tudo acontecendo mais ou menos na mesma época, ele me ligou, eu não tratei ele muito bem, porque as pessoas tinham vergonha de falar comigo, porque não sabia como falar, né? Ai, que você tá bem, olha, não sei o que, ficavam envergonhados. Pegou a Georgette naqueles 5 minutos? Não, acho que pegou. Aí eu não falei com ele direito, tudo bem. Aí fui fazer uma palestra na Gama Filho, ex-Gama Filho, com o Oscar Schmidt, o Oscar do basquete. Oscar, isso. Que também honrou o manto sagrado. Exatamente. Aí estamos lá conversando, eu e o Oscar, aí veio um cara, ia ter um pagode no final, né? A gente fez a palestra, aí um cara chegou e falou, Georgette, vou apresentar meu filho, que era um cantor do pagode. Meu querido, esse é o Georgette, foi minha amiga de juventude, eu não lembrava do cara de jeito nenhum. E eu, tal, ele falou assim, aí daqui a pouco ele olhou pra mim e falou assim, Georgette, você sabe, o Davidson morreu. Aí eu, o quê? Não. Aí eu fiquei assim, cheguei em casa, resumindo, eu morava lá no Morro da Viúva. Sim. Minha mãe chegou na minha casa, eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. De repente o Davidson me ligou, precisava de alguma ajuda, eu não dei, o cara morreu, mãe. Ela sai, ficamos tristes e tal. Bom, passaram uns dias, a minha mãe voltou, falou, filha, passei na igreja e mandei rezar uma missa de 1 mês pro Davidson. Meu Deus! Aí a gente, poxa, mãe, né, aí tal, pô, que bom que você mandou, tá bom. E eu já estava vindo pro Flamengo, já trabalhando e tal. E aí, passou uma semana, 2, a minha mãe estava
ele morava perto da minha casa, eu não sabia. Minha mãe chegou numa esquina, minha mãe falava com todas as pessoas, ela conversava com postes, você responde, só não, né? E aí ela chegou, estava na banca de jornal, ele chegou com um boné e falou, oi, dona Anitta. Minha mãe era devota das almas, ela acendia vela e tal. Aí ela olhou para ele e falou assim, aí ele, a senhora não está reconhecendo, Anitta? Sou eu, o Davidson. Quando ele tirou o boné, a minha mãe quase caiu para trás. Pensou que era um espírito. Isso. Aí falou assim, meu filho, você está morto. Eu rezei uma missa para você. Isso. Aí ele falou, mas dona Anitta, que isso? Eu falei, eu rezei uma missa para você. E aí foi o cara do bar, trouxe água, não sei o que, e tarará, e ficou ele sem entender nada, meu né? Deus. Que diabo é isso, que eu tô morto? Bom, toma água. Ah, então vou ligar para sua filha agora. Ela falou, não, você não vai ligar porque ela vai cair dura igual a mim. Eu chego em casa, falo para ela e tal, e de noite você liga. Bom, ele ligou e falei, bom, agora a gente vai ter que se ver, porque eu já estava dando você como morto. E aí eu morava o quarto da Avenida Rui Barbosa, era um quarto muito grande. Então a minha cama é como se fosse aqui, aquele lugarzinho ali ficava uma poltrona. Uhum. E ele sentava ali. E a gente foi botando 28 anos de contando os casamentos e o dele. E ele estava casado ainda. A foto. Não, aí que vem. E ele casado ainda, mas o casamento acabando, né? Ele só não tinha saído de casa. E aí a gente comentando, até que eu falei, pô, esse cara vai ficar ali, não vai rolar nada, né? E eu ficava na cama, assim, com a perna, com a cadeira de meio envergonhada por causa da cadeira. Aí eu trouxe ele pro meu lado e peguei umas fotos. Eu fui destaque de escola de samba. Sim. Eu tinha um corpaço e tal. Sim. Aí eu falei, vai ser aqui, né? Aí eu comecei a mostrar as fotos do meu passado, que ele já conhecia, porque com 14 anos eu já não era fácil. Claro. E aí ele já sabia que a menina o negócio era bom, né, e tal. Opa. E aí ele foi vendo as fotos e tal, e aconteceu, a gente ficou junto. E aí eu falo isso no Fábio Porchat, né? Porque tava Hortência, tava... Aí eu falo para ele, vem cá, se eu não fizesse isso, a gente não ia ter nada. Aí ele falou, eu esperei você 28 anos. Eu não ia fazer nada que arriscasse eu perder você. Ou chegar e tentar alguma coisa e falar, que isso, tá maluco? Entendeu? E aí, nessa hora, a Hortência grita assim, eu quero um desses! Aí o Fábio Porchat chama ele e fala, cara, vem cá para as pessoas verem que você não morreu. Todo tímido, aí ele veio morrendo de vergonha e tal. E aí essa história passa a ser uma história bem conhecida. E depois até a Rafaela Tuma bota isso como um quadrinho e tem mais sucesso agora. E essa é a nossa história. E nós estamos então juntos desde 2001. Ele é meu anjo da guarda, meu companheiro, meu amigo, né? Pegou uma furada, porque tem que me ajudar em tudo, não sei o quê. Mas a gente tem um amor que é um negócio inexplicável. Sim. Primeiro, eu digo que Deus tirou minhas pernas, mas me deu ele, né? Que legal. E ele é uma pessoa abnegada, uma pessoa que abriu mão de tudo para estar comigo. E que te ama muito. E eu acho pra caramba, porque eu não sou fácil, não. Davidson é motivo de muita alegria para a rubro-negra, Georgette Vidot. No nosso próximo Mengocast, Georgette, que eu tenho certeza que vai acontecer, por favor, o Davidson já está convidado. Davidson. O Davidson? Davidson, não, Davidson. Davidson, que lembra o David. Mas não lembra isso. Mas é Davidson. Que beleza, ele está convidado. Tá convidado tá que ótimo. vai ser um mas prazer vocês têm muito muita grande. coisa para fazer, muitas atletas para entrevistar. Mas eu vou falar isso para você com toda a sinceridade do mundo. Até porque não preciso falar, mas faço questão. O Mengocast tem entrevistado grandes figuras, entrevistas maravilhosas. Eu imagino. Mas a sua é muito especial. Porque você vai muito além do esporte. Você deixa um legado que não é só o esporte. Você é um legado de vida. É uma honra enorme ter você no Flamengo. É um orgulho da nação rubro-negra. E obrigado por tudo. Exemplo de vida. Um exemplo de vida. Eu acho que eu entendo perfeitamente quando as pessoas têm um problema como o meu, né, que é uma situação muito séria de transformação de vida e não conseguem lutar. Eu entendo porque é pesado, é difícil, não é qualquer um. E
E o que eu penso, exatamente isso que você falou, o que eu penso é mostrar, né? Outro dia eu falei isso para uma ginasta aqui. Eu falei, você entende que eu chego aqui às 7h15 da manhã, que eu entro nessa cadeira às 6h30. E o que eu quero mostrar a você é que se eu consigo fazer isso, você vai conseguir muito mais. Que legal. Porque é isso que eu penso e que eu tento passar, entendeu? É normal, eles já me veem como na cadeira sem, nem, né? Já é uma coisa corriqueira deles. Mas o que é importante é que eles vejam que se eu estou né, se eu estou lutando para ficar aqui, se eu estou aqui atenta o tempo todo, né, e tal, é porque eu quero mostrar para elas que elas e eles, né, os treinadores, que eles podem dar mais, que a gente pode sempre ultrapassar o nosso limite, né? Os seres humanos, eles têm essa capacidade. Basta a gente ter coragem, unir nossas forças e lutar, entendeu? Porque isso é possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa é capaz, desde que ela acredite, desde que ela lute, que ela tenha coragem e que ela defina que aquilo não é um final para ela, né? Aquilo é uma passagem. Teve que acontecer comigo, então ou você enfrenta ou você se acaba. Então a minha opção foi enfrentar. E é isso. E está cada vez melhor. Olha, eu estou Espetacular. encantado. Que beleza, hein, Rei? Espetacular. Beleza, que Que beleza. bom. Obrigada por vocês terem vindo Olha, aqui. eu estou emocionado. Valeu a pena. E já vamos marcar Georgette 2 a missão com Davidson presente aqui no MengoCast. Ele duvido que ele faça isso. Comecei o dele. Se ele for no Porchat, Não, mas o Porchat ele só ele ficou entrou. quietinho, ele colando o lá no Porchat fez quietinho. assim, ele quase Vamos morreu. arrastar o Davidson 5 minutinhos aqui. Gente, conversamos com ela, que é um dos grandes nomes da história do Clube de Regatas do Flamengo e um pilar da ginástica artística do Flamengo e do Brasil. Nesse local histórico, o ginásio Cláudio Coutinho, conversamos com a histórica Georgette Vidot. Que legal, hein, Rei? Aula. Eu queria bater palma. Obrigado. Foi muito bom, muito bom. Obrigada. Que aula. Ficamos por aqui. MengoCast na Flamengo TV, a mais querida.